Eu preciso te contar algo que vai mexer com tudo que você acredita sobre oração. Sabe aquela ideia de que basta orar para estar protegido? Pois é, isso não é totalmente verdade. Eu sei que parece chocante, mas eu vi do outro lado como as coisas realmente funcionam. Existe uma diferença gigante entre fazer oração e ter uma vida de oração que realmente protege você. Durante anos no satanismo, eu participei de rituais onde a gente direcionava ataques contra cristãos. E sabe o que eu descobri? Muitos deles oravam todo dia, iam na igreja, liam a Bíblia, mas mesmo assim eram atingidos. Isso me confundia na época. Eu pensava, como é que a gente consegue afetar uma pessoa que ora? Mas agora eu entendo tudo. Não é falta de fé. Não é porque Deus não escuta. É porque existe um conhecimento espiritual que muita gente não tem. E quando você não sabe como as coisas funcionam no mundo espiritual, você fica vulnerável mesmo orando. É como ter uma arma sem saber usar. Você está armado, mas não consegue se defender direito. Eu vi cristãos sendo atormentados em sonhos. Vi famílias inteiras sendo abaladas mesmo frequentando cultos. Vi pessoas perdendo tudo mesmo tendo uma vida religiosa. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Se a oração protege, por que isso acontece? A resposta está na forma como você ora e no que você permite entrar na sua vida. Quando eu servia às trevas, a gente sabia exatamente quem estava protegido de verdade e quem só fingia estar. A gente identificava as brechas. A gente via onde a pessoa dava legalidade sem nem saber. E aí atacava justamente ali, porque no mundo espiritual não é sobre religião, é sobre autoridade real. Hoje eu vou te explicar por que alguns cristãos oram e continuam sendo atacados. Vou te mostrar o que eu vi do outro lado, e essa informação pode mudar completamente a sua vida espiritual. Pode ser a resposta que você está buscando há anos para entender por que as coisas não melhoram mesmo você orando tanto. Presta atenção em cada palavra que eu vou falar. Isso aqui não é teoria, não é achismo, é vivência real de quem esteve do lado das trevas e hoje serve a Jesus. É um alerta que pode salvar você e sua família de ataques que você nem imagina que estão acontecendo. Então fica comigo até o final, porque cada minuto desse vídeo pode ser a virada que você precisa. Muita gente vai ficar incomodada com o que eu vou dizer. Alguns vão até questionar se eu devo falar essas coisas. Mas eu prefiro incomodar e salvar do que ficar quieto e ver irmãos sendo destruídos. Porque o inimigo conhece as leis espirituais melhor do que muitos cristãos. E ele usa isso a favor dele. Você já orou e sentiu que a oração não subiu? Já jejuou e mesmo assim continuou sendo atacado? Já foi em vários cultos, mas a situação não mudou? Então você precisa entender o que eu vou revelar agora. Porque o problema não está em Deus. O problema está na forma como você se relaciona com Ele e no que você está permitindo na sua vida sem saber. Eu vou ser muito sincero com você. Falar sobre isso me pesa. Não é fácil voltar para essas memórias. Não é fácil lembrar do que eu fiz e do que eu vi. Mas existe um peso maior ainda, que é ver cristãos sofrendo por falta de conhecimento. Ver famílias sendo destruídas. Ver ministérios caindo. E saber que eu tenho informação que pode ajudar. Durante muito tempo, eu pensei em não falar sobre isso. Porque eu sei que vão me julgar. Sei que vão dizer que eu estou assustando as pessoas. Que estou trazendo medo. Mas não é medo que eu quero trazer. É conhecimento, é discernimento, é a verdade que liberta. E a verdade às vezes incomoda antes de libertar. Eu não queria ter vivido o que vivi. Não queria ter feito parte daquele mundo. Mas Deus permitiu que eu passasse por isso e saísse vivo para poder alertar, para poder mostrar como o inimigo age, para poder explicar coisas que muita gente não entende. E se eu ficar quieto agora, de que adiantou tudo que passei? Por favor, entenda que isso não é acusação contra ninguém. Não é para você se sentir mal ou culpado. É um alerta de amor. É um irmão que ama outros irmãos e quer ver todo mundo livre e protegido de verdade. Não é vaidade. Não é querer aparecer. É responsabilidade espiritual. Quando Jesus me tirou das trevas, Ele não tirou minhas memórias. Ele transformou elas em ferramentas, em armas de libertação, em conhecimento que pode salvar vidas. E eu sinto que esse é o momento de compartilhar isso, porque os ataques estão aumentando.
A opressão está ficando mais forte e muita gente está despreparada. Eu tremo quando lembro das coisas que vi, das reuniões que participei, dos planos que foram traçados contra cristãos. Mas eu tremo mais ainda quando vejo que muitos irmãos não fazem ideia do que acontece no mundo espiritual. Vivem uma vida cristã superficial, achando que estão protegidos. Tem noite que eu acordo suando frio, lembrando de rituais, lembrando de feitiços, lembrando de quanto a gente estudava a vida dos cristãos para encontrar brechas. E então eu oro. Oro por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Oro para que o Espírito Santo abra os olhos de cada um. Eu não estou aqui para me promover. Não estou aqui para ganhar visualizações. Estou aqui porque sinto no meu espírito que essa mensagem precisa chegar em você. Que você precisa ouvir isso hoje. Que sua vida, sua família, seu ministério dependem desse entendimento. E eu não posso ficar quieto. Se você soubesse o quanto eu oro antes de gravar cada vídeo, o quanto eu busco a direção de Deus, o quanto eu peço sabedoria para falar na medida certa, porque eu sei o peso disso, sei a responsabilidade, sei que cada palavra pode mudar uma vida ou ser mal interpretada. Por isso, eu dependo totalmente do Espírito Santo. Então eu peço a você, não escute isso com medo. Escute com um coração aberto para aprender, para crescer espiritualmente, para se fortalecer. Porque o objetivo não é assustar, é equipar, é preparar, é fazer você entender que existem níveis espirituais que vão além do que a gente aprende nos cultos de domingo. Se você quer que eu ore por você agora, escreve nos comentários. Eu quero ser um testemunho. Coloca seu nome e sua cidade. Eu vou orar especificamente por cada um. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou revelar ainda mais coisas que vão fortalecer sua vida espiritual. Compartilha esse vídeo para alertar outros irmãos. A guerra é real e a gente precisa estar preparado. Tudo começou numa manhã comum, alguns meses depois da minha conversão. Eu já estava frequentando a igreja, já tinha me batizado, já estava tentando viver uma vida nova. Acordei cedo, como sempre fazia, tomei café, peguei minha Bíblia. A rotina estava ficando normal. A vida cristã parecia estar fluindo bem. Eu morava num apartamento pequeno na época. Um lugar simples, mas que era meu refúgio. Ali eu orava, lia a palavra, buscava entender mais sobre Jesus. Estava numa fase de muito aprendizado. Cada dia descobria algo novo. Cada culto era uma experiência. Parecia que finalmente eu tinha encontrado paz. Naquela manhã específica, o sol entrava pela janela do meu quarto. Lembro que era um dia bonito. Céu azul, pássaros cantando. Nada indicava que algo diferente ia acontecer. Eu estava sentado na beirada da cama com a Bíblia aberta. Lia o livro de Efésios. Aqueles versículos sobre batalha espiritual. Tinha acabado de tomar banho. Estava me preparando para sair. Mas senti uma vontade muito forte de ficar mais um pouco orando. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse me segurando ali. Não era uma sensação ruim. Era mais como se Deus quisesse me falar alguma coisa importante. Decidi então ficar. Fechei a Bíblia, me ajoelhei ali mesmo no chão frio do quarto. Comecei a orar em voz baixa, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo proteção, pedindo sabedoria. As orações que eu já estava acostumado a fazer. Mas dessa vez, tinha algo diferente no ar. A casa estava em silêncio. Eu morava sozinho, então não tinha barulho de ninguém. Só o som da rua lá fora. Carros passando de vez em quando. Mas dentro do quarto era só eu e Deus. E naquele silêncio começou a nascer uma inquietação no meu peito. Não era ansiedade. Era mais como uma expectativa. Enquanto eu orava, minha mente começou a viajar. Comecei a lembrar de coisas do passado, coisas que eu tinha vivido no ocultismo, faces de pessoas que eu conheci naquele mundo, lugares que frequentei. E eu tentava afastar esses pensamentos. Achava que eram só memórias ruins voltando. Mas os pensamentos ficavam mais fortes, mais claros, como se alguém estivesse passando um filme na minha cabeça. E então eu entendi. Não era só memória,
era Deus querendo me mostrar algo, querendo me ensinar algo usando meu próprio passado. Meu coração começou a bater mais rápido. Fiquei ali parado, ainda de joelhos. Parei de orar com palavras. Só fiquei em silêncio esperando, porque eu já tinha aprendido que às vezes Deus fala no silêncio. E eu precisava estar quieto para ouvir, para entender, para receber o que Ele queria me revelar naquele momento. A sensação era de que algo muito importante estava para acontecer, que minha vida espiritual estava prestes a dar um salto, que eu ia entender coisas que ainda não entendia. E eu estava certo, porque o que veio a seguir mudou completamente minha forma de ver a oração e a proteção espiritual. Continuei ali de joelhos. O silêncio do quarto parecia pesado. Não era um silêncio comum. Era daqueles silêncios que você sente que está grávido de algo. Fechei meus olhos e respirei fundo. E então comecei a sentir uma presença muito forte. Não era medo. Era a presença de Deus se manifestando de um jeito diferente. De repente, minha mente foi transportada. Não sei explicar direito como foi. Não era um sonho porque eu estava acordado. Não era imaginação porque era real demais. Era como se o Espírito Santo estivesse me levando numa viagem espiritual, me mostrando cenas, me ensinando verdades através de visões. A primeira imagem que veio foi de uma reunião que eu participei anos atrás no satanismo. Uma sala escura. Pessoas em volta de uma mesa. E ali estávamos planejando ataques espirituais contra cristãos. Eu vi tudo de novo. Os rostos, as palavras, os feitiços sendo preparados. Senti o peso daquilo tudo. Mas dessa vez, eu estava vendo com outros olhos. Com os olhos de quem agora pertence a Jesus. E Deus começou a me mostrar detalhes que na época eu não tinha entendido direito. Detalhes sobre como a gente escolhia os alvos, como a gente identificava quem era vulnerável, como a gente sabia quem atacar. Lembro que na reunião alguém tinha trazido uma lista de nomes. Eram nomes de pessoas de uma igreja. E a gente estava analisando cada um, tentando sentir espiritualmente quem estava protegido de verdade e quem não estava. E a coisa que mais me chocou foi descobrir que a maioria não tinha proteção real. Eu vi na visão como a gente fazia. A gente invocava espíritos de adivinhação. Esses espíritos conseguiam ver a vida espiritual das pessoas. E eles mostravam pra gente onde estava a brecha, onde estava a fraqueza. E aí a gente direcionava o ataque exatamente ali. Era tudo muito calculado. Teve um nome específico que chamou a atenção naquela reunião antiga. Uma mulher. Ela ia na igreja todo domingo, orava todos os dias, até jejuava. Mas os espíritos mostraram que ela tinha uma brecha enorme. Ela usava objetos que tinham sido consagrados em terreiro. Coisas que a avó dela tinha dado, e ela não sabia que aquilo anulava toda a oração. Então a gente fez um trabalho em cima dela, um feitiço específico. E poucos dias depois, alguém nos contou que ela tinha ficado muito doente. Os médicos não achavam nada, mas a gente sabia o que era. Era ataque espiritual. E mesmo ela orando, mesmo indo nos cultos, ela não conseguia se libertar, porque a brecha continuava lá. Enquanto eu via tudo isso de novo, agora na presença de Deus, comecei a entender. Jesus estava me ensinando. Estava me mostrando que oração sem alinhamento não funciona. Que tem cristão que ora, mas vive em desobediência. Que ora, mas mantém coisas do mundo. Que ora, mas não tem intimidade real com Deus. Senti uma dor no peito lembrando de quantas pessoas eu ajudei a atacar. Quantos cristãos sofreram por causa de trabalhos que eu fiz. Mas ao mesmo tempo senti Deus dizendo que Ele tinha me perdoado, que agora eu ia usar esse conhecimento para o bem, para alertar, para ensinar, para libertar. As visões continuaram vindo, uma atrás da outra. Jesus estava me mostrando como funciona a proteção espiritual de verdade. E a primeira coisa que Ele me revelou foi chocante. Nem toda oração levanta uma proteção real. Tem oração que é só palavra, só repetição, só costume. E isso não intimida nada no mundo espiritual. Eu vi cenas de cristãos orando, pessoas ajoelhadas, pessoas na igreja, pessoas em casa,
Mas quando eu olhava para o mundo espiritual, muitos deles estavam completamente expostos, não tinha nenhuma cobertura sobre eles. Porque a oração deles não tinha autoridade, era como se estivessem falando sozinhos. Deus me mostrou que no mundo espiritual o que vale é autoridade. Não é quantidade de palavras, não é volume da voz, não é quantas horas você ora. É a autoridade que vem do relacionamento real com Ele. É a autoridade que vem da obediência. É a autoridade que vem de uma vida alinhada com a palavra. Lembrei de uma vez que a gente tentou atacar um pastor. Fizemos de tudo, os feitiços mais fortes, os rituais mais pesados, e nada acontecia com ele. Ficamos irritados, tentamos de novo, até que os espíritos disseram que era impossível, que aquele homem tinha uma cobertura que a gente não conseguia penetrar. Sabe qual era a diferença dele? Não era que ele orava mais que os outros. Era que ele vivia o que pregava. Tinha intimidade real com Deus. Não tinha brecha nenhuma. Não tinha pecado escondido. Não tinha nada do mundo misturado com as coisas de Deus. A vida dele era uma oração contínua. Jesus me mostrou que muitos cristãos vivem uma vida dupla. No domingo estão na igreja louvando, mas durante a semana estão assistindo coisas que não deviam, ouvindo músicas que abrem portas, frequentando lugares que não edificam. E aí oram pedindo proteção, mas a proteção não vem, porque a vida deles cancela a oração. Eu vi como os demônios riem de certas orações. Eles sabem quando a pessoa não está falando sério. Sabem quando é só da boca para fora. Eles veem a vida inteira da pessoa. Veem o que ela faz quando ninguém está olhando. E se tem brecha, eles atacam. Não importa quantas vezes ela ore. Outra revelação forte foi sobre objetos. Quantos cristãos têm coisas em casa que foram consagradas para o mal e nem sabem? Coisas que ganharam, coisas que herdaram, imagens, estátuas, objetos decorativos. E essas coisas funcionam como antenas, atraem espíritos, dão legalidade e anulam a proteção da oração. Lembrei de trabalhos que eu fiz colocando objetos consagrados perto da casa das pessoas. A gente deixava ali. E aquele objeto funcionava como um portal. Os espíritos entravam pela brecha que o objeto abria. E mesmo a pessoa orando dentro de casa, os ataques continuavam, porque o objeto dava direito legal para o inimigo agir. Deus também me mostrou sobre perdão. Vi muitos cristãos que oravam, mas não perdoavam. Guardavam mágoa, guardavam rancor, e isso é uma brecha gigante, porque a falta de perdão dá ao inimigo um direito legal de atormentar. É como se a pessoa mesma abrisse a porta para o ataque. Jesus deixou bem claro: oração poderosa vem de um coração limpo, de uma vida santa, de alguém que realmente conhece Deus. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. E quando esse relacionamento é real, a proteção é automática. Não precisa ficar repetindo bordões. A presença de Deus é a proteção. Então entendi por que no satanismo a gente conseguia atacar tanta gente que se dizia cristã. Porque muitos eram cristãos só de nome, só de religião. Não tinha transformação real, não tinha poder real. Eram presas fáceis. E isso me partiu o coração porque hoje eu amo esses irmãos e quero que todos entendam isso. A revelação continuou me mostrando que tem igreja que não cobre ninguém. São apenas clubes sociais. Lugares onde as pessoas vão cantar e voltar para casa. Não tem presença de Deus. Não tem autoridade espiritual. E as pessoas que frequentam essas igrejas ficam vulneráveis, porque acham que estão cobertas, mas não estão. Vi também sobre líderes sem autoridade. Pastores que pregam, mas não vivem o que pregam. Que usam o ministério para ganhar dinheiro, para ter fama. E esses líderes não conseguem proteger ninguém, porque eles mesmos estão descobertos. E ovelhas que seguem pastores assim ficam expostas aos ataques. Deus me mostrou que o inimigo estuda os cristãos. Ele conhece as leis espirituais, sabe onde pode atacar e onde não pode. E ele usa a ignorância dos cristãos a favor dele. Porque muita gente ora, mas não busca conhecimento. Não estuda a palavra, não entende como funciona a batalha espiritual. A primeira coisa que Deus me revelou em detalhes foram as brechas espirituais.
Eu vi na visão como elas funcionam. É como uma casa com portas e janelas. Se você deixa uma janela aberta, não adianta trancar todas as portas. O ladrão vai entrar pela janela. E muitos cristãos vivem com janelas espirituais escancaradas. Uma das brechas mais comuns é a falta de perdão. Parece simples, mas é devastador. Quando você não perdoa alguém, você prende essa pessoa no seu coração. E ao prender ela, você se prende também. Cria uma corrente espiritual. E o inimigo usa essa corrente para te atormentar. Lembro de um trabalho específico que fizemos contra um líder de igreja. Ele pregava sobre perdão, mas guardava a mágoa de um irmão que tinha saído da congregação. A gente descobriu isso através de espíritos de adivinhação. E usamos exatamente essa brecha. Fizemos um feitiço de divisão. E a igreja toda se fragmentou. Outra brecha gigante é o pecado escondido. Aquele pecado que ninguém sabe, que você faz em secreto. Pornografia, adultério no coração, desonestidade, mentira. Essas coisas abrem portas enormes, porque você está vivendo uma hipocrisia. Ora na igreja, mas peca em casa. Eu participei de rituais onde a gente invocava demônios específicos para atormentar pessoas que viviam em pecado secreto. E era fácil, muito fácil, porque a pessoa não tinha defesa. Ela mesma tinha dado permissão ao viver daquela forma. A oração dela não subia porque o pecado bloqueava. Vi também a brecha da preguiça espiritual. Cristãos que não leem a Bíblia, que não oram de verdade, que só vão na igreja porque é tradição, não têm fome de Deus, não buscam intimidade. E aí, quando vem o ataque, não tem força para resistir, porque nunca se prepararam espiritualmente. Tinha gente que a gente atacava e em poucos dias já estavam caindo, porque não tinham base, não conheciam a palavra, não sabiam usar a autoridade em Jesus. Eram cristãos fracos. E cristão fraco é alvo fácil. O inimigo sabe disso. Por isso ele tenta manter as pessoas na mornidão espiritual. Outra brecha que Deus me mostrou é a rebeldia. Cristãos que não se submetem a ninguém, que não aceitam correção, que fazem o que querem, acham que podem viver do jeito deles e Deus tem que abençoar. Mas rebeldia é pecado de feitiçaria e abre uma porta direta para o inimigo. Lembro de uma moça que frequentava a igreja, mas vivia em rebeldia com os pais. Não obedecia, não respeitava. E ela orava pedindo proteção, mas vivia sendo atacada em sonhos. Porque a rebeldia dela anulava a oração, até que ela se arrependeu e se submeteu. Aí a proteção veio. A inveja também é uma brecha perigosa. Cristãos que têm inveja de outros irmãos, que ficam comparando, que não se alegram com a vitória do outro. Isso abre espaço para espíritos de competição e divisão. E esses espíritos destroem relacionamentos e ministérios inteiros. Mas a brecha que mais me impactou foi a falta de intimidade real com Deus. Pessoas que conhecem sobre Deus, mas não conhecem Deus. Que sabem doutrinas, mas não têm relacionamento. E quando vem a tempestade, não têm em quem se firmar, porque nunca construíram uma base sólida. Então a pergunta que fica é: que tipo de brecha você está permitindo na sua vida? O que está cancelando sua oração? O que está deixando você vulnerável mesmo indo na igreja? Pensa nisso enquanto eu continuo. Deus começou a me mostrar sobre cobertura espiritual. E isso foi outro choque, porque muita gente acha que está coberta, mas na verdade está completamente exposta. Tem igreja que não cobre, tem líder que não tem autoridade, e as ovelhas ficam vulneráveis sem saber. Eu vi igrejas onde a presença de Deus tinha ido embora há anos. Mas o show continuava. As músicas, as pregações, os eventos, tudo funcionando. Mas no mundo espiritual era um deserto. Não tinha glória, não tinha unção, não tinha poder. E as pessoas frequentavam achando que estavam protegidas. No satanismo a gente sabia quais igrejas tinham poder real e quais eram só aparência. A gente testava, mandava espíritos para observar. E quando o espírito voltava dizendo que não conseguia entrar, a gente sabia que aquela igreja tinha cobertura real. Mas eram poucas assim.
A maioria das igrejas, os espíritos entravam tranquilamente. Ficavam ali observando, identificando pessoas vulneráveis, pessoas com brechas, e depois a gente direcionava ataques específicos. E as pessoas nem imaginavam que estavam sendo alvo dentro da própria igreja. Deus me revelou que cobertura espiritual não é sobre tamanho de igreja, não é sobre quantidade de membros, não é sobre estrutura bonita. É sobre a presença dele, sobre santidade, sobre autoridade espiritual verdadeira. E muitas igrejas grandes não têm isso, são apenas empresas. Vi também sobre líderes sem chamado, gente que está no ministério por ambição, por dinheiro, por reconhecimento. E esses líderes não conseguem cobrir ninguém, porque eles mesmos estão descobertos. Vivem em pecado, vivem em hipocrisia, e suas ovelhas pagam o preço. Lembro de um pastor que a gente atacou. Ele tinha um ministério grande, muitos seguidores, mas vivia em adultério. Ninguém da igreja sabia. E a gente descobriu através de investigação espiritual. Fizemos um trabalho em cima dele, e em pouco tempo, o pecado foi exposto publicamente. O ministério dele caiu. Isso mostra que líder sem santidade não tem autoridade. Pode pregar bonito, pode ter carisma, pode fazer a igreja crescer, mas no mundo espiritual não tem poder nenhum. E quando vem o ataque, não consegue proteger nem a si mesmo, quanto mais as ovelhas. Deus me mostrou também que tem cristão que não se submete a nenhuma cobertura. Vive solto, sem pastor, sem igreja, sem prestação de contas. Acha que só ele e Deus basta. Mas isso é perigoso, porque Deus estabeleceu autoridades espirituais para nos proteger. É claro que não é qualquer líder que serve. Tem que ser alguém que realmente vive com Deus, que tem autoridade espiritual, que caminha em santidade. Mas quando você encontra esse líder, precisa se submeter, porque essa submissão é uma proteção espiritual. Vi casos de pessoas que saíram de igrejas boas porque se ofenderam, porque não concordaram com algo, e ficaram vagando, indo de igreja em igreja, sem criar raiz em lugar nenhum, e aí ficam totalmente expostas, porque não tem cobertura real. Outra revelação foi sobre intercessores. Tem igrejas que não têm intercessores de verdade. Só tem pessoas que vão para a reunião de oração, mas não oram de verdade. Não tem vida de oração. E aí a igreja fica sem muro de proteção, porque intercessão é um muro espiritual. Quando eu estava no satanismo, a gente tinha mais medo de intercessores do que de pastores. Porque os intercessores são guerreiros, ficam na brecha, jejuam, vigiam. E quando tem intercessores de verdade numa igreja, é muito difícil atacar, porque eles discernem e bloqueiam. Então pensa comigo, quem te cobre espiritualmente? Você está numa igreja onde tem presença de Deus real? Seu líder tem autoridade espiritual? Tem intercessores de verdade orando? Porque se não tem, você precisa buscar isso urgentemente. A terceira parte da revelação foi sobre objetos e práticas que anulam proteção. E isso é muito sério. Muito mais sério do que as pessoas imaginam. Porque tem coisas que parecem inofensivas, mas no mundo espiritual dão legalidade total para o inimigo agir. Deus me mostrou casas de cristãos cheias de objetos consagrados ao mal, estátuas de santos, imagens, pirâmides, olho grego, ferradura, duende, Buda. E a pessoa nem sabe que aquilo foi consagrado em rituais, que tem demônios designados para cada um daqueles objetos. No satanismo, a gente fazia objetos especificamente para colocar na casa das pessoas. A gente consagrava em rituais pesados, colocava espíritos dentro, e depois presenteava as pessoas, ou deixava escondido perto da casa delas. E aquilo funcionava como uma antena espiritual. Vi cristãos que tinham esses objetos em casa e viviam sendo atormentados. Pesadelos terríveis, sensação de opressão, doenças estranhas. E oravam, mas nada melhorava, porque enquanto o objeto estava ali, a porta ficava aberta. A legalidade continuava existindo. Lembro de uma família que estava sendo atacada pesado. Eles oravam juntos, jejuavam, iam na igreja.
Mas a situação só piorava. Até que um dia chamaram um homem de Deus para orar na casa. Ele discerniu que tinha algo errado, procurou e achou uma estatueta escondida atrás de um móvel. Aquela estatueta tinha sido presenteada por uma vizinha anos atrás. A família nem lembrava que estava ali, mas aquilo tinha sido consagrado num ritual de macumba e estava dando legalidade para os ataques. Quando quebraram e jogaram fora, a paz voltou para casa imediatamente. Deus me mostrou também sobre práticas, cristãos que vão em benzedeira, que pegam banho de arruda, que acendem vela para santo, que usam figa, que fazem simpatia e acham que não tem problema porque é só tradição. Mas no mundo espiritual isso é feitiçaria, é dar honra a demônios. Tinha gente que frequentava a igreja evangélica, mas quando ficava doente, ia no centro espírita. Ou procurava pai de santo, porque achava que podia misturar. Mas não pode. Isso é adulteração espiritual. É traição a Deus e anula completamente qualquer proteção. Outra coisa que Deus revelou foi sobre músicas. Muitos cristãos escutam músicas do mundo que são verdadeiras invocações demoníacas. Tem funk que é macumba cantada, tem rock que tem mensagem subliminar, e a pessoa fica exposta porque abre a mente para aquilo. Vi também sobre séries e filmes, cristãos assistindo coisas que exaltam bruxaria, vampirismo, ocultismo, e acham que é só entretenimento. Mas não é. Aquilo normaliza o mal, abre portas, familiariza com espíritos, e a pessoa fica vulnerável sem perceber. Tem cristão que joga tarô, que lê horóscopo, que acredita em sorte, que usa numerologia e ora pedindo proteção. Mas como Deus vai proteger se a pessoa está usando ferramentas do inimigo? É impossível servir dois senhores. Ou você é de Deus ou é do mundo. Deus também me alertou sobre redes sociais, sobre o que as pessoas seguem, sobre o que assistem. Tem cristão seguindo bruxo, seguindo canal de ocultismo, consumindo conteúdo que alimenta o lado errado. E isso abre frestas espirituais muito perigosas. Então pergunto, você tem algo em casa que não deveria ter? Alguma prática que precisa abandonar? Algum hábito que está anulando sua oração? Porque é possível orar muito e mesmo assim dar legalidade para o inimigo se você não limpar sua vida completamente. Depois que as visões terminaram, fiquei ali no chão do quarto processando tudo. Meu corpo tremia, lágrimas desciam do meu rosto, porque eu tinha entendido algo que vai mudar minha vida para sempre. Oração não é ritual. Oração é relacionamento, e relacionamento exige verdade. Jesus me ensinou que ele não quer repetição de palavras. Ele quer um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que realmente o busca. Porque quando o relacionamento é real, a proteção é natural. Não precisa ficar mendigando, não precisa ficar gritando. A presença dele já é a proteção. Comecei a entender por que alguns cristãos oram horas e não acontece nada. Porque estão orando sem fé, sem conexão, só cumprindo tabela. Acham que quantidade de tempo impressiona Deus, mas não impressiona. O que impressiona Deus é um coração verdadeiro. Vi que a autoridade espiritual não vem de cargo, não vem de título, não vem de ordenação humana. Vem da intimidade com Deus, vem da obediência à palavra, vem de uma vida santa. E quem tem isso não precisa provar nada. Os demônios já sabem quem tem autoridade e quem não tem. Lembrei do caso dos filhos de Seva no livro de Atos. Eles tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas não tinham autoridade. E os demônios disseram: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E deram uma surra neles. Porque a autoridade não se copia, se vive. Deus também me mostrou que muitos ataques acontecem em sonhos porque é lá que a guarda está baixa. Durante o dia você pode fingir, pode manter as aparências, mas no sono a verdade aparece, e se tem brecha, é no sono que o inimigo aproveita para atacar. Por isso tem cristão que vive tendo pesadelo, sonha com morto, sonha com sexo, sonha caindo, sonha sendo perseguido e acorda cansado, porque passou a noite toda sendo atacado, e não adianta orar antes de dormir se durante o dia você viveu de qualquer jeito.
A proteção tem que ser constante, tem que vir de uma vida inteira alinhada com Deus. Não de meia hora de oração antes de dormir, porque o inimigo observa tudo. Ele conhece cada brecha, cada contradição, cada hipocrisia e usa tudo isso contra você. Jesus me fez entender que discernimento espiritual é fundamental. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo invisível. Precisa entender como funciona a batalha. Não pode viver ignorante, porque o inimigo não é ignorante. Ele estuda, planeja, estratégia. E a igreja precisa ensinar isso. Precisa equipar os santos para a batalha. Não pode ficar só fazendo show, só cantando músicas bonitas. Tem que ensinar guerra espiritual de verdade. Tem que ensinar sobre brechas, sobre legalidade, sobre autoridade. Vi também que nos últimos dias os ataques vão se intensificar. O inimigo sabe que o tempo dele está acabando, então está acelerando, está atacando mais forte, mais famílias, mais ministérios, mais vidas. E quem não estiver preparado vai cair. Por isso, não dá mais para brincar de cristão. Não dá para ser morno. Não dá para viver entre dois mundos. Tem que escolher de uma vez. Ou você é totalmente de Deus, ou você não é. Porque na guerra não tem meio termo. Ou você está protegido ou está exposto. Deus me revelou que Ele está levantando um exército. Pessoas que vão levar isso a sério, que vão buscar santidade de verdade, que vão ter intimidade real, que vão aprender a guerrear no espírito. E essas pessoas vão fazer diferença nessa geração. Mas também vi que muitos vão continuar na mornidão. Vão continuar achando que está tudo bem. Vão continuar orando sem mudança de vida. E vão continuar sendo atacados. Porque não quiseram ouvir. Não quiseram aprender. Preferiram a zona de conforto. A escolha é sua. Você pode continuar do jeito que está, orando sem resultado, sendo atacado constantemente, vivendo na derrota. Ou pode decidir buscar Deus de verdade, limpar sua vida, fechar toda a brecha e experimentar a proteção e o poder que Ele oferece. Então agora eu vou te dar passos práticos, coisas que você pode fazer hoje mesmo para mudar sua situação espiritual. Primeiro, examine sua vida. Seja honesto com você mesmo e com Deus. Tem pecado escondido? Tem brecha que você sabe que existe, mas está ignorando? Se tem, confesse agora. Não adianta esconder. Deus já sabe, os demônios já sabem. Você só está enganando a si mesmo. Ajoelha agora mesmo, onde você estiver, e confessa tudo. Pede perdão de verdade. Não com palavras decoradas, com o coração quebrantado. Segundo passo, perdoe. Quem você está segurando? Quem machucou você e você não consegue soltar? Perdoa, não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. Perdão é para te libertar, não para justificar quem errou. Então perdoa de coração e solta. Terceiro, limpe sua casa. Vai olhar cada canto, cada armário, cada gaveta. Tem algum objeto que não deveria estar ali? Alguma coisa que alguém te deu e você sente que não é de Deus? Joga fora, queima, se livra. Não importa o valor sentimental. Sua proteção vale mais. Quarto, examine o que você consome. Músicas, filmes, séries, redes sociais, livros. Tudo que entra pela sua mente afeta seu espírito. Se tem algo que não glorifica a Deus, corta. Seja radical, porque o inimigo é radical contra você. Quinto, busque uma igreja de verdade. Um lugar onde tem presença de Deus real. Onde o pastor vive o que prega, onde tem intercessão de verdade, onde você vai ser pastoreado, e não apenas mais um número. Isso é proteção espiritual. Sexto, desenvolva vida de oração real, não aquela oração mecânica, mas uma conversa verdadeira com Deus. Separa um tempo todo dia, desliga o celular, fica a sós com Ele, fala de coração, escuta o que Ele tem para te falar. Isso muda tudo. Sétimo, jejue. Jejum quebra cadeias. Aumenta a sensibilidade espiritual. Te aproxima de Deus de um jeito que nada mais faz. Começa com meio-dia. Depois, um dia.
Vai crescendo conforme conseguir, mas jejua buscando Deus de verdade. 8º, estude a palavra. Não só leia, estuda, medita, decora versículos. Aprende sobre batalha espiritual, sobre autoridade em Jesus, sobre como usar o nome dele. Conhecimento é arma, ignorância é derrota. 9º, encontre intercessores, pessoas que vão orar com você e por você, que vão ficar na brecha, que vão discernir quando você está sendo atacado. Batalha espiritual não é individual, é coletiva. Você precisa de irmãos guerreiros ao seu lado. 10º, vigie. Não baixe a guarda nunca, porque o inimigo não dorme. Ele espera qualquer descuido para atacar. Então mantém sua vida alinhada. Mantém intimidade com Deus. Mantém santidade, todos os dias. Se você fizer isso de coração, vai ver a diferença. Vai sentir a proteção. Vai perceber que os ataques vão parar, que os sonhos ruins vão acabar, que a paz vai voltar, porque você vai estar verdadeiramente coberto. Agora eu quero que você comente aqui embaixo. Eu vou mudar. Escreve isso como um compromisso, como uma declaração, e compartilha esse vídeo. Porque tem muita gente precisando ouvir isso. Muita gente sendo atacada e não sabe por quê. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu vou continuar trazendo essas revelações, vou continuar alertando, vou continuar ensinando, porque essa é minha missão agora, usar o que vivi para ajudar quem está sofrendo. Eu não trouxe isso aqui por acaso. Não é coincidência você ter assistido até aqui. Deus te trouxe porque Ele quer te libertar, quer te ensinar, quer te proteger de verdade. E agora que você sabe, a responsabilidade é sua. Você pode ignorar ou pode agir. O que eu revelei hoje é só o começo. Tem muito mais que precisa ser exposto. Muitas outras verdades que Deus tem me mostrado. Mas eu preciso liberar com sabedoria. No tempo certo. Da forma certa. Porque o inimigo não gosta quando a gente expõe as táticas dele. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre outras áreas. Sobre como o inimigo ataca famílias. Sobre como ele infiltra igrejas. Sobre como ele usa pessoas próximas para te destruir. Sobre sonhos proféticos versus sonhos de ataque. Tem muita coisa ainda. Mas por enquanto quero que você absorva o que ouviu hoje. Que você tome as decisões que precisa tomar. Que você feche as brechas que identificou. Porque conhecimento sem ação não serve para nada. Você precisa aplicar isso na sua vida. Eu sei que para alguns foi pesado. Sei que mexeu com estruturas. Sei que questionou coisas que você acreditava. Mas às vezes, Deus precisa quebrar nossos conceitos para nos ensinar a verdade. E a verdade sempre liberta, mesmo que doa no começo. Quero te dizer uma coisa importante. Jesus te ama. Ele não revelou isso para te condenar. Foi para te libertar, para te equipar, para te fortalecer. Então não fica com medo, não fica com culpa. Apenas se arrepende, muda e segue em frente protegido. Eu oro por cada pessoa que assistiu esse vídeo. Oro para que o Espírito Santo abra os olhos de cada um, que mostre especificamente o que precisa mudar, que dê força para fazer as mudanças necessárias e que traga proteção total sobre cada vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Tem um exército de irmãos lutando também. Tem anjos de Deus te guardando. E tem o próprio Jesus que venceu toda a potestade e principado. Você está do lado vencedor. Só precisa aprender a viver como vencedor. Fica firme. Fica vigilante. Fica em santidade. Porque os dias são maus, mas nós somos mais que vencedores. E quando Jesus voltar, quer nos encontrar fiéis. Quer nos encontrar em pé. Quer nos encontrar lutando a boa luta. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, que te guarde, que te proteja e que use sua vida para fazer diferença no reino. Você é importante, você foi escolhido e sua vitória está garantida em Jesus. Não esquece de comentar, compartilhar e se inscrever. Nos vemos em breve com mais revelações que vão transformar sua vida espiritual. Fique na paz do Senhor. Amém.